Justiça é uma construção social, é uma construção cultural. Justiça é a forma que o ser humano inventou de evitar que nós nos matemos no meio da rua porque pensamos de forma diferente, porque não gostamos um do outro. A história da leitura, que é o seguinte, ninguém vai ser melhor do que outra pessoa porque leu. Isso não é verdade. É um erro quem acha isso. A grande verdade, entretanto, é que você vai ser uma pessoa melhor do que você era antes de você ler. Eu me percebo uma magistrada muito melhor porque eu sou uma leitora muito frequente. Eu não consigo nem imaginar como poderia ser o exercício da jurisdição se a literatura não estivesse presente na minha vida desde sempre. Até a geração passada dos nossos pais, você tinha um mainstream muito grande de leitura. Hoje em dia, o que acontece? Cada um ouve sua música no Spotify, cada um vê sua série na Netflix. Então a pergunta é, onde é que essa geração vai se encontrar? Porque a gente tem muitas diferenças comuns aqui. A literatura era esse elo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fórum Aberto, o podcast do TJRJ. Eu sou Gabriele Dias. E eu sou Renata Machado. E esse episódio será especial por várias razões. Os nossos convidados compartilham duas paixões, o direito e a literatura. Ambos são juristas muito bem-sucedidos, com uma trajetória tão extensa que fica difícil mencionar tudo aqui no tempo do programa. Mas hoje eles não estão aqui só como juristas, assim como escritores. E por esse motivo nós vamos dispensar algumas formalidades. Eles têm muitas histórias para contar e sabem fazer isso como ninguém. Bom, então vamos a elas. Andréa Pachá, José Roberto, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. A gente fica muito grata pela presença e, se me permitirem, eu já queria começar com uma pergunta um pouco capciosa. Como é que vocês se definiriam hoje em dia, depois dessa trajetória tão extensa e tão rica? Quem é Andréa Pachá e quem é José Roberto por eles mesmos? Toda vez que alguém me pede um mini currículo, alguém me pede para eu me identificar, eu cada vez mais tenho me identificado como escritora e desembargadora. E escritora tem vindo antes por motivos óbvios, porque até para ser desembargadora, a minha função passa pela palavra e pela escrita. E é desse lugar que eu enxergo o mundo e eu enxergo a minha profissão. Então, é assim que eu me apresento. Que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil. Mais difícil de todas, né? Olha, eu não saberia te dizer. Eu com certeza amo essas coisas todas, muito, profundamente. Eu amo advogar, eu acho incrível. Na verdade, a paixão é mais pelo direito. O direito realmente é extraordinário, né? É inteligente, a gente se encontra muitas vezes ali. Eu adoro o direito. Mas escrever, eu acho que é quase que uma necessidade. De verdade, é onde eu fico mais calmo. Talvez o contraponto da vida atribulada de advogado seja a hora que você vai e diz, poxa, que ideia bonita, vou estudar isso aqui, vou pesquisar, vou tomar uma coisa que eu estou sentindo. Então, para mim, é um certo contraponto. Mas as duas coisas me definem ambas as coisas, na verdade. Eu vou juntar mais uma a essa definição, porque ele é um exímio pianista. Não, nada disso. Não, a Andréia que é generosa. Na verdade, eu gosto de fazer um montão de coisa, né, Andréia? E tem tudo a ver com a pergunta que eu fiz agora. É claro que as obras literárias que vocês produzem partem do ponto de vista de vocês enquanto juristas também. Mas e o contrário? Escrever os fez melhores juristas também? Vocês acreditam? A minha experiência é absoluta nesse sentido. Eu me percebo uma magistrada muito melhor porque eu sou uma leitora muito frequente. Eu não consigo nem imaginar como poderia ser o exercício da jurisdição se a literatura não estivesse presente na minha vida desde sempre, porque há lugares que só o direito, só a ciência não alcança. Esse lugar da imaginação, esse lugar do humano, esse lugar da transcendência, da alteridade, para mim ele vem de uma forma muito mais potente pela literatura. Então, eu não consigo nem imaginar o exercício da jurisdição, ou a advocacia, ou qualquer atividade que diga respeito ao humano que não passe pela capacidade de ler, de entender e de se colocar nesse lugar da imaginação e das histórias. Tem um tema interessante, vou falar um pouco da literatura da Andréia, né? Que é uma literatura de uma pessoa muito sensível, muito sensível. E quando você lê alguém assim, você abre um montão de portas, que você não sabia nem que você tinha muitas vezes.
né? Então, a Andrea, quando ela conta, nos livros dela, que eu li todos, evidente, e conta um pouco a experiência dela e como ela vê, eu acho que muito legal para uma pessoa que estuda direito, porque vai ter a sensibilidade que você, às vezes, não tinha. A história da leitura, que é o seguinte, ninguém vai ser melhor do que outra pessoa porque leu. Isso não é verdade. É um erro quem acha isso. A grande verdade, entretanto, é que você vai ser uma pessoa melhor do que você era antes de você ler. É você mesmo que vai fazer essa elevação da sua atitude perante o mundo, da sua sensibilidade. Porque é isso, quando você lê, a Andrea falou agora, lê um romance muito, muito inteligente, muito iluminado, você abre a tua porta também ali, né? E foi legal você falar isso, Zé, porque você fala que é verdade que ninguém vai ser uma pessoa melhor só porque lê. O Ailton Krenak, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ele falou que a vida é cheia de pessoas que escrevem histórias contadas por pessoas que não escrevem. Então, é muito legal isso, né? A gente perceber que tem várias formas de se perceber humano, de se perceber numa relação coletiva com o mundo, com os valores que para mim são fundamentais, sabe? A gente está vivendo um momento tão complicado, né? Assim, tão duro, essa tragédia no Rio Grande do Sul, e na sequência de uma pandemia que todos nós experimentamos, é um momento de muita angústia e também de muita reflexão. E hoje de manhã eu vinha pensando nisso, porque é um desalento diante de notícias ruins que chegam, da potencialização da angústia, do medo, de mentiras. Mas, por outro lado, é um momento de uma restauração absoluta da esperança e da fé na humanidade, porque a quantidade de pessoas mobilizadas, ajudando, buscando formas de melhorar a condição de vida dos que sofreram com as chuvas é uma coisa bonita de ver. E é esse lado mais luminoso da vida, não que a vida seja um mar de rosas, infelizmente a gente tem isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas a conexão com esse lado melhor da vida é o que me interessa no exercício de qualquer profissão, especialmente do direito, né? Não, estou de pleno acordo. E, na verdade, além do que você falou, a gente não pode, não deve se anestesiar o fato de que a gente vive já num país muito desigual. É um país que tem um gap social muito grave, uma falha na educação muito grave, e, infelizmente, ao viver muito tempo aqui, a gente às vezes não se dá conta disso, ou esquece, não é? Por exemplo, a gente aqui andando no Rio de Janeiro e vê um pedinte no sinal, a gente às vezes banaliza isso, né? Eu vim aqui andando aqui até o Foro, infelizmente o centro do Rio está muito machucado, né? Muito abandonado, e tem muitas pessoas na rua. E a gente tem que ainda se sensibilizar com isso, a gente tem que se chocar com isso. Eu acho que quando a gente está lendo e a gente está deixando assim aguçado a nossa sensibilidade sempre, aquilo vai sempre nos afetar. E tem que, e aquela história fome tem pressa, né? E é o que a gente tem que trabalhar no Brasil. E, de novo, ainda bem que a gente vive num tempo em que o direito é uma ferramenta social. O direito, a gente não pode esquecer, né, que o direito ele funciona também para criar uma sociedade melhor, mais solidária, mais justa, menos desigual. Então, a literatura conversa muito com o direito na medida em que te permite ficar mais aberto a tudo isso, né? A injustiça, preconceito, são coisas que a gente não quer conviver, mas vive num país em que isso é muito presente ainda, né? E ainda dentro disso, vocês têm a percepção de que jovens de hoje leem menos do que as gerações anteriores? Tem algo relacionado a isso que o senhor acabou de falar? Ou não necessariamente? Olha só, eu acho que a gente vai ter um risco agora, um grande problema que a gente vai ter é o seguinte: até a geração passada dos nossos pais, você tinha um mainstream muito grande de leitura. Então, não só as pessoas liam mais, porque tinham menos, né, possibilidades de lazer do que a leitura, mas elas liam as mesmas coisas. Se você consultar os nossos pais, nossos aqui, certamente eles leram os mesmos livros. No colégio tinham a mesma coisa, foram os mesmos filmes, ouvindo as mesmas músicas. Quando a gente era criança, meu pai comprava todo ano o disco Roberto Carlos, tocava incessantemente no final do ano, a gente sabia as músicas todas, e por aí vai. Ou a novela, sei lá, a gente via a novela, só tinha novela, pouca coisa para ver, né? Novela das 7 e tal, via aquela novela e assistia os mesmos filmes, e aquilo era um caldo cultural comum. Ali a gente se encontrava. Hoje em dia, o que acontece? Eu tenho 3 filhos.
25, 23 e 21. Cada um vê ouve sua música no Spotify. Cada um vê sua série na Netflix. Eles leem muito pouco, muito menos que eu gostaria, até leem alguma coisa, mas com certeza leem livros diferentes. Então a pergunta é, onde é que essa geração vai se encontrar? Porque a gente tem muitas diferenças comuns aqui. A Andréa, quando ela fala, e muitas coisas que ela fala, claro, lembro disso, a gente lê a mesma coisa, a gente se encontra ali, a gente acha graça das mesmas coisas, a gente se emociona com as mesmas coisas. A discussão interessante vai ser esse mundo que não tem um mainstream, onde é que ele vai se encontrar? A literatura era esse elo. Tem uma frase que para mim faz muito sentido, que diz que a cultura educa a sensibilidade. Em que contexto que a cultura educa a sensibilidade? Num contexto em que você cria num coletivo algumas referências que são comuns. Então as pessoas entendem quando você pensa eticamente, quando você pensa na relação do bom, do belo, do verdadeiro, essas relações fazem sentido, esses conceitos fazem sentido, porque a gente parte dos mesmos pressupostos, a gente parte das mesmas referências. É verdade que, por um lado, a sensação que dá é que esse turbilhão não vai acabar. E nós estamos no olho do furacão, porque o que nós experimentamos hoje é uma ruptura muito profunda com a linguagem que nós conhecemos até aqui. Também reconheço que era uma linguagem muito pautada para poucos. Nós somos privilegiados e integramos uma elite intelectual, social, que tinha acesso às mesmas obras e que pensava o mundo a partir desse lugar. Se é verdade que o mundo cresceu vertiginosamente, também é verdade que muitas vozes que não eram ouvidas até aqui começaram a falar. Então, esse é o lado bom, porque você traz uma multiplicidade de referências que nós não tínhamos. E aí eu vou fazer um parênteses muito claro para falar da relação que nós tínhamos, por exemplo, com o racismo. Eu tenho 60 anos, eu estudei numa escola pública. Na instituição que eu estudei, que era a UERJ, não tinha um negro ou uma negra. E nós convivíamos com isso como se isso fosse a realidade, que isso fosse normal. Hoje é inaceitável, hoje eu não consigo nem participar de algum evento que não seja pelo menos diverso na perspectiva de gênero, de raça, porque essas não eram questões da época em que eu me formei. Então, houve uma mudança que eu acho muito, muito bonita, e eu acompanho assim com muito interesse, porque tem autores jovens, tem leitores jovens, e isso a gente verifica quando vai participar de feiras literárias, de eventos nas escolas, nas universidades. É lindo ver esse movimento. Por outro lado, simultaneamente a essa avalanche de vozes, a essa avalanche de direitos, nós vivemos uma transformação de linguagem, porque as redes sociais inauguram uma forma de linguagem que é completamente diferente do que a gente conhecia até aqui. E eu não estou falando de robô, de inteligência artificial, não. Estou falando de uma linguagem que é originalmente binária e que impacta a nossa relação com a própria humanidade, porque a humanidade não é binária, nós somos complexos, nós somos contraditórios, nós erramos. Nas redes todo mundo é perfeito. E ali você tem uma rede de leitores, porque a comunicação é basicamente escrita, então eu não acho que se leia menos, se lê mais. Mas o que se lê quando todo mundo é porta-voz da própria ideia numa sociedade profundamente narcísica, que não deixa ninguém olhar para nada que não seja o próprio espelho. Então, todo mundo é autorreferente, todo mundo é o máximo. Eu falo, gente, se todo mundo é tão perfeito, sensacional, bonito, magro, por que o conjunto da obra está tão feio? Porque o conjunto da obra não está bom. A gente tem vivido um momento de guerras horrorosas, de turbulências sociais. Então, eu penso que é um movimento pendular. A minha esperança é que nós consigamos resgatar esses valores que permitiram com que nós chegássemos até aqui, vivendo o momento mais longevo de paz na história da humanidade. Porque é bom isso, né? Ninguém aguenta mais viver essa instabilidade, essas contradições permanentes, esses confrontos permanentes. E eu não consigo, pode ser, eu sou uma mulher, agora eu me apresento como uma mulher do século passado, pode ser que eu não acompanhe o resultado dessa transformação, mas eu sempre olho para os movimentos todos numa perspectiva de que as coisas caminham para melhor.
Eu não posso achar que melhor era na Idade Média, melhor era na Antiguidade, que a mulher era tirada da caverna pelo cabelo, ou que eram aprisionadas com cinto de castidade. Claro que a gente está melhorando, é que é muita gente. Vamos pensar, e aí vem o direito, de que forma repactuar tantas vozes, tantos desejos, tantas demandas num planeta que precisa ser sustentável para dar conta de tanta demanda. Por exemplo, essa questão da falta de literatura, você falou, Andréia, muito bem, um dos temas que eu acho que são mais graves é que a gente não discute muito ética hoje. Né? A literatura é uma grande professora de questões éticas. Na antiguidade isso foi tratado, na Idade Média, mesmo no começo da modernidade, de uma forma muito forte. Mas, por exemplo, o curso de Direito, a gente deveria estudar ética. Ética é um estudo estudadíssimo, conhecido, muito pensado. A gente faz, na nossa profissão, escolhas éticas o tempo todo. O juiz, o advogado, enfim, o profissional de direito. No entanto, a gente não estuda a ética. A literatura é uma maná de ética, porque quando você está lendo um livro, você está fazendo o questionamento sobre por que esse personagem fez isso, por que ele tomou essa atitude, por que ele não escolheu fazer de outra forma, né? Por que ele fez isso? E você está se questionando, eu não faria isso nunca, imagina, nunca trairia a minha mulher, por exemplo, não, eu nunca roubaria o cara, meu Deus, que esse cara... Isso tudo são temas que te fazem entender melhor quem é você, e essa análise, né, do que é certo, o que é errado, e os seus vários tons também, né? O que é bonito, o que é feio, isso tudo a literatura vai te ensinar, vai te explicar isso. Né? Eu lembro que, não sei se você vai lembrar um episódio muito triste de um rapaz que matou um ciclista na Lagoa. Era um rapaz para roubar, isso tem um pouco antes da pandemia. E aí fizeram uma entrevista com esse rapaz, que é um rapaz muito humilde, que veio do subúrbio, cometeu um crime bárbaro. E na entrevista você percebia, André, que ele não tinha ideia do que ele tinha feito. A banalidade do mal. Ele não entendeu o que ele fez. E é claro, você fica numa situação de poxa, a sociedade não conseguiu ensinar para ele que o ato dele é um ato odioso, reprovável, horrível. Imagina, mas ele realmente, porque não tinha recebido aquelas informações. Evidentemente, se ele tivesse tido acesso à educação, à cultura, aquele crime não teria acontecido. Se ele tivesse uma escola, esse crime não teria acontecido. Ele teria outras coisas a pensar e teria, principalmente, avaliar o que ele cometeu. Então, assim, a educação e a literatura é a primeira delas, porque é a mais fácil, a mais acessível. Ela é fundamental para que a sociedade não tenha crimes bárbaros como esse. Isso é muito impressionante, né, Zé? Porque a origem de tudo que a gente tem aqui, dessa nossa civilização, como a gente a concebe, que vamos lá beber na Grécia a população aprendia pelo teatro, por um texto de teatro. Então, era um momento de catarse, quando juntava todo mundo para assistir um espetáculo de Sófocles, por exemplo, quando Antígona era representado, ou quando Édipo era representado, para vocês terem uma ideia da potência que era o exercício dessa tragédia. Mulheres grávidas não podiam assistir os espetáculos trágicos, porque corriam o risco de perder os filhos. Olha, tamanha emoção que isso causava. E até hoje deveria causar, se nós estivéssemos conectados com a ética. Porque eu lembro bem que na faculdade de Direito, quando começamos a pensar em ética, o exemplo mais clássico é Antígona. O que é Antígona, né? Antígona é uma mulher, filha de Édipo, que desafia Creonte, que é o rei de Tebas na ocasião, porque ela quer enterrar um irmão que foi morto pelo outro irmão, um tentando invadir Tebas e o outro defendendo. E o rei diz que aquele irmão não pode ser sepultado. Ela desafia todos os deuses porque ela entende que ele tem o direito natural de ser sepultado. E esse direito natural é tão forte que qualquer pessoa, qualquer homem médio consegue entender o desejo dessa mulher. Então, quando você conta a história de Antígona, é impensável alguém falar assim, mas por que ela vai querer enterrar o irmão? Todo mundo entende, assim, e ela morre para conseguir realizar esse ato, morre emparedada. Atualmente, quando você lida com a banalização do que é certo, do que é errado, quando você lida com a banalização da vida como um valor e como um direito fundamental,
você convive com corpos insepultos como se fosse do jogo, deixa aí insepulto. E aí, quando você vai conversar em determinados lugares com pessoas que vivem em espaços de extrema violência, a pessoa não se comove mais com aqueles montes de corpos empilhados sem sepultamento. Aí você fala, como é que você acessa um sentimento de certo e de errado, de justo e injusto, quando você aprende a conviver com o mal exposto em carne viva? Então, essas questões são questões que a gente precisa o tempo todo insistir. Porque, de novo, né? Só ensinando, que ninguém nasce sabendo o que é certo e o que é errado. O Esopo sabia disso também quando escreveu as fábulas, né, Mas Zé? olha só que interessante, você falou do Sófocles, né? Ele escreve essa peça em 400 e tanto antes de Cristo, e ele, primeiro, fala da insubordinação civil, naquele momento lá atrás. Então, olha só, senhores cidadãos que foram assistir as peças, menos as grávidas, né, André? Olha só, seguinte, turma, se o nosso líder aqui der uma ordem doida, uma ordem claramente desumana, você tem que se subordinar. E não tinha censura na época para dizer isso, né? Graças a Deus ele podia falar isso abertamente e todo mundo tinha que ver. E o que é fantástico também é que ele coloca essa voz da consciência numa mulher. Numa época, a democracia, com todas as aspas grega, a mulher não votava. Então ele diz, olha, essa voz aqui, uma voz de uma mulher que vai falar a verdade para as pessoas. Então é também de uma clareza, né? E é incrível a clarividência disso, tem mais de 2000 anos, e é exatamente pela força desse texto que ele sobreviveu tanto tempo. Perfeito. E após esse recorte histórico, para vocês, uma vida sem literatura é uma vida incompleta? A gente consegue viver sem muita coisa. A gente só não consegue viver sem água e sem comida, porque aí nós morremos. Mas uma vida digna é uma vida que pressupõe mais do que a sobrevivência. Infelizmente, uma vida digna não é um direito de todos e de todas. Muitas pessoas vivem sem a literatura, e vivem. O que eu penso é que quando você tem acesso a determinados valores ou a determinadas coisas, como a literatura e o acesso à imaginação que ela te abre, é impossível, a gente brinca que quando uma rosa desabrocha, você não consegue transformar essa rosa em botão de novo. Esse movimento é transformador. Então, você muda a tua maneira de pensar, a tua maneira de refletir, a tua maneira de se comportar. O que altera não é a tua sobrevivência. Você vai sobreviver igual, vai morrer no final, porque vamos todos. Essa parte, infelizmente, a literatura não tem a capacidade de alterar. Mas a gente vai ter uma vida mais prazerosa, uma vida mais digna. Eu vejo a literatura no espaço da dignidade. Não, eu não podia falar nada melhor que a Andréa. Estou de pleno acordo. Mas eu acho também, só queria acrescentar a consciência, né? Porque às vezes até se tem uma vida mais difícil, mais sofrida um pouco, mas uma vida consciente é muito bom, né? Entender as coisas, né? Tem vezes que a gente fala assim, que grande bênção, ignorância, né? Você não precisa estar lá lobotomizado, não entende nada que está do seu lado. É claro que com a sabedoria, de uma certa forma, com a clareza, vem um peso também, porque você sofre mais, se sente mais, você percebe mais as coisas. Mas esse sentimento também, e de novo, né? A vida também tem os contratempos, né? Tem os soluços, tem as dores, mas isso também faz a vida mais bela, mais interessante, né? Você quer viver num palácio maravilhoso, sem nada, Siddhartha, né? Viver naquela maravilha no Fausto. Não, eu quero viver o sofrimento também, eu quero entender tudo, né? Eu quero, para chegar na iluminação, não nesse nível, obviamente, mas em alguma iluminação, você tem que ter uma consciência e ver, isso aqui está errado, isso aqui está... Não quero ver isso. Não, peraí. Aí a vida... além disso tudo, da dignidade, essa coisa de entender o que está acontecendo, eu acho, e aí, assim, quem lê, eu acho que são as pessoas que entendem mais as coisas. Elas não vão ser necessariamente as mais felizes, talvez não sejam mais, certamente não vão ser as mais ricas, porque os caras que estão ganhando dinheiro estão fazendo outras coisas, mas elas vão ter uma existência, eu acho, mais rica e mais interessante. Elas vão conseguir ler. Quer ver, por exemplo, tem muita referência perdida aí, né? Em todo lugar tem referência perdida, né? A gente falou de Shakespeare, Shakespeare em toda parte, os gregos, né? Você quantas Antígonas a gente não encontra por aí? Quem não teve a alegria, o interesse de ler, não vai perder isso, né? Que a gente então vai entrar agora na obra de cada um pouquinho, só um pouquinho, né?
Porque é tanta coisa que não dava para abordar tudo. Mas você, Andréia... daqui a pouco. Você, Andréia, tem o livro A Vida Não é Justa. Se não me engano, foi o primeiro, né? Segredo de Justiça também. Teve tanta repercussão que virou série, em horário nobre e tudo. E em que momento que, na sua atuação como juíza de família, você teve essa ideia? Vou escrever um livro. Eu, antes de ser juíza, fui roteirista e fui produtora de teatro. E tinha um grupo de leitura que era orientado pelo Alcione Araújo, que era um autor, um pensador que faz muita falta para esse Brasil. E nesse grupo nós tínhamos o exercício da escrita, enfim. Então, quando eu fiz concurso para magistratura, eu voltei para o direito, eu já era advogada, mas eu voltei para o direito com essa experiência do teatro, do cinema, da literatura, desses textos, minha formação acadêmica, que quando eu me formei antes da Constituição, nós não tínhamos uma demanda pela formação acadêmica, isso é recente no direito. Hoje você não encontra um profissional do direito que não tenha feito um mestrado, um doutorado, a pesquisa científica é muito relevante, mas na época a gente estudava direito e ia ser advogado, promotor, juiz, poucas pessoas partiam para a formação acadêmica. E eu brinco que a minha formação acadêmica aconteceu nesse espaço, que era um espaço de liberdade, um espaço de leitura livre. E quando eu voltei para a magistratura, fiz concurso, essa experiência veio comigo. Então, foi a partir dessa experiência que eu não conseguia fazer uma audiência ou ler um processo sem um olhar afiado para as personagens, porque era muito louco. Eu pensava assim, se eu tivesse uma câmera aqui para filmar essa cena... E eu falei, se eu escrever isso, é inverossímil, porque ninguém vai acreditar, porque a realidade é infinitamente mais interessante do que a literatura. Então, eu fui acumulando assim, as experiências do olhar, não de uma história ou de outra história, ali é tudo ficção, mas olhar para aquelas histórias. Então, foi um período longo, eu demorei mais de 10 anos para começar a escrever, a colocar no papel aquelas histórias. E eu, no começo, tinha escrito todas essas histórias na terceira pessoa, que eu contava a história, me interessava a história dos outros. E o Alcione, na época, disse para mim, não, isso não está bom, escreve na primeira pessoa, porque o que interessa é o olhar de quem julga para aquelas personagens. Então, foi assim, um trabalho, um livro quase pronto, reescrevi o livro inteiro e funcionou. E eu percebi que não foi intencional, mas o que eu percebi é que com a circulação dessas obras, desses e do Velho São os Outros, eu consegui chegar a pessoas que tinham uma percepção do judiciário completamente diferente da atuação que eu e que muitos colegas temos diante da miséria humana, das contradições humanas. Foi bonito ver esse movimento, foi bem bacana. E essa repercussão foi uma surpresa? Foi uma surpresa porque o livro acabou migrando para outros espaços. Surpresa né? para a Andréia, não para o leitor dela, para quem conhece, tá? Bem entendido. Não, isso acabou migrando para outros espaços, era engraçado, porque logo que eu lancei o livro, eu começava a receber mensagem. Eu recebi uma muito curiosa, uma moça do Amapá, dizendo para mim que eu tinha escrito a história dela. Eu falei, cara, as histórias, quando são humanas, são universais. Então, você conta uma história, você está contando a história de todo mundo. E aconteceu desse livro circular muito na área psi. Os psicanalistas adoram as histórias, porque são histórias de desamor, de desamparo, né? que é uma pauta que eles amam. E foi muito legal ver esse livro virar série, virar teatro, foi muito legal. Bom, eu queria agora falar com o José Roberto, resgatando um pouco o que a gente falou antes sobre ética, sobre as redes sociais, essa linguagem binária. Você já mencionou em outras entrevistas, até falando aqui antes com a gente, que na época do Shakespeare era muito comum para a população assistir aos julgamentos e que a forca era um entretenimento, né? Ficava todo mundo esperando para ver quem ia ser levado à forca. E hoje em dia a gente tem o Tribunal da Internet, que dá para fazer um paralelo, né? Porque o debate público está acessível, está mais acessível a todos, mas a gente vê também uma certa espetacularização da barbárie, se eu posso dizer assim. Queria saber como é que vocês enxergam essa questão. Hoje, na verdade, a gente não tem mais filtro, né? Antigamente, para publicar um livro, era uma coisa complicadíssima. Você tinha poucas editoras, você tinha que escrever o livro, mandar, a editora tinha que aceitar, demorava um tempo. Então, para você tornar público um trabalho, era uma coisa complexa e tinha ali um gargalo muito grande.
A internet terminou com gargalo. Qualquer pessoa escreve o que ela quiser. E a recepção daquilo é imediata. Então, o filtro hoje está na pessoa, né? Então, você lê e, a partir daí, você faz um julgamento. Então, é uma responsabilidade para quem escreve maior e uma responsabilidade para quem lê maior também. Isso gera coisas boas, obviamente, porque você tem mais acesso a um número maior de opiniões, mas uma coisa nefasta, porque como você tem pessoas que têm pouca responsabilidade, elas escrevem qualquer coisa. Tem uma coisa rápida que aconteceu, essa coisa da internet. Eu dou aula há muitos anos na faculdade, eu faço 30 anos, também estudei na UERJ, com o André, mas eu dei um tempo lá aula na UERJ, mas eu dou aula na PUC, ano que vem eu completo 30 anos dando aula na PUC. E aí, uns 2 períodos, logo depois da pandemia, veio uma aluna com um livro meu xerocado, para eu autografar o livro xerocado. Eu achei uma coisa curiosa. Impensável, né, você fazer isso, levar para o autor um livro xerocado, né, uma violação de copyright, tudo. Mas ela não tinha nenhuma ideia, essa menina, nenhuma ideia que aquilo era uma coisa errada. E eu disse, olha, você não deve fazer isso, eu vou te dar um livro. Vai ser um prazer para mim, um livro de direito mesmo, do jeito que de desprezo, né? É um livro jurídico, mas entendeu? Porque é uma coisa mais comum, pega na internet, o livro já está, obviamente, está na internet, todos os livros estão na internet, todos os livros que você quiser estão na internet. Ela tirou a cópia do livro e é isso aí. Então, até esse tipo de educação, né? Aí outra coisa que aconteceu também muito boa, eu estava comentando um tema, aí vem uma aluna e diz, não, mas eu tenho uma outra opinião. Eu falei, pois eu não conheço a opinião, tal, e aí, né, falou sua opinião, mas onde você colheu a sua opinião? Aqui, aí pega o computador e traz. Aí eu fui ver, era uma aula, um trabalho de uma menina do 3º período de uma faculdade qualquer que tinha botado na internet. Eu falei, olha, você já está no 4º período, você está na frente dela na faculdade, inclusive, e você está colhendo a opinião dessa pessoa sem entender quem é essa opinião. Porque é óbvio que a fonte é muito importante. Não, você que olha, o professor que está há muito tempo dando aula, que já pensou, já refletiu, já escreveu, já mudou de ideia, poxa vida. Não, é uma aluna que leu e resolveu escrever um negócio e você está repetindo isso com maior tranquilidade, sem se preocupar e dizer quem foi, de onde veio essa informação. E isso é muito comum, muito comum. Você recebe um negócio, coisa errada, atribuição errada de frase, é a coisa mais comum do mundo. O cara põe na internet, não, quem falou isso foi Oscar Wilde. Poxa, o cara nunca falou essa porcaria, né? Nunca falou isso. Quem falou isso foi Charles Chaplin, tem os caras. Enfim, porque as pessoas não vão nunca na fonte real, recolhem da internet qualquer coisa, repetem besteiras, e às vezes besteiras, repetidas muitas vezes, ficam quase que uma verdade. Isso é preocupante. E uma capacidade que a gente adquire com a literatura é a crítica também, né? Com certeza, com certeza. Saber interpretar criticamente. E tem uma coisa curiosa, você falou dessa história de copiar na internet. Eu também tive muita dificuldade para transformar os meus filhos em leitores. Um tem 26, outro tem 28. O João lê mais, o Kiki lê menos, mas eles leem, assim, porque eu insisti muito, os dois, porque doutrinou. Não foi fácil, não é fácil, né, Zé? Não é? E olha que a gente vive numa casa que tem livros, eles têm acesso à literatura, não foi fácil. Mas uma vez o Kiki muito pequenininho, pesquisando no Google uma crônica para levar para aula de literatura, era sobre crônicas, e aí pegou uma crônica que era uma coisa horrorosa e começou a ler em voz alta. A professora falou, para, uma crônica inadequada para a idade dele, e era do Luiz Fernando Veríssimo. Aí eu falei, meu filho, o Luiz Fernando Veríssimo nunca escreveu isso. Tenho certeza. E aí eu falei, vamos pegar o livro do Luiz Fernando Veríssimo para ler, e contei essa história para o Luiz Fernando Veríssimo. A história virou uma crônica do Alcione contando isso, porque depois desse episódio ele entendeu o que era a fonte, porque ele era muito criança e até então não tinha dimensão do que era a fonte, porque a fonte era o Google. Vai no Google, tecla e as coisas vêm. E, infelizmente, nós temos visto essa reprodução em várias ciências, não só na literatura, mas no direito. Não sei se viu, teve um acórdão que o cara copiou para dar uma decisão, o acórdão fake, que foi criado por um algoritmo maluco aí qualquer. ChatGPT inventou um acórdão e o cara citou um acórdão, porque obviamente ele não foi na fonte. É isso. Não, e de novo, a importância de ir à fonte é para compreender minimamente se aquilo que está sendo escrito faz, quer dizer, quem é que está dizendo aquilo, né? Porque obviamente todo mundo acredita a sua opinião, eu acho muito importante isso, mas veja, se eu estou com um problema, sei lá, eu
médico, eu vou preferir ouvir a opinião de um médico que está formado há algum tempo, que já tem, do que ouvir a opinião de uma pessoa que de um engenheiro, de um advogado, né? Eu conto uma história na Vida Não É Justa de um casal que foi para a justiça brigar para eu escolher a escola que o filho ia estudar. E aí eu dizia assim, olha, isso não é um problema do Estado, vocês têm autonomia, vocês têm que escolher a escola. Se vocês não escolherem, aí o Estado pode interferir escolhendo o lugar de vocês. Ou eu destituo do poder familiar, ou eu não posso fazer essa escolha. E aí eu olhei para o advogado falou, eu avisei para eles. Eu falei, mas por que o senhor ajuizou a ação? Foi porque eles insistiram. Eu falei, doutor, se eu vou num ortopedista e peço para ele operar o meu joelho direito, eu posso insistir do jeito que for, que ele não vai operar se não precisar. Então, essa necessidade de ser mediador mesmo desses desejos, desses impulsos que nascem com essa facilidade tecnológica, é fundamental para o bom profissional. E quando a gente falou no começo, você perguntou sobre justiça, sobre o justiçamento das redes, é absolutamente compreensível, porque o sentimento humano de vingança é muito mais forte do que o sentimento de justiça. Justiça é uma construção social, é uma construção cultural. Justiça é a forma que o ser humano inventou de evitar que nós nos matemos no meio da rua porque pensamos de forma diferente, porque não gostamos um do outro, porque assim, é um limitador dos nossos impulsos. Então, justiça é um conceito que precisa ser aprendido. Vingança é quase um instinto. Inato, né? É do bicho, né? É. Sabe que uma época eu estava lendo muito sobre os primatas, é um assunto super interessante, né? Porque, na verdade, a gente é muito mais bicho, bom, claro, do que a parte racional. A parte emocional domina a gente. E a gente vê isso muito, assim, a gente no meio jurídico, ele está sempre submetido, mais a quem faz litígio, né, ou cuida dos litígios, a esse momento de tensão, em que o sujeito quer mesmo vingança, e não quer justiça, né? Mas é isso, a democracia é um outro conceito, né, que é um conceito racional. Você não tem democracia entre os macacos, entre os elefantes, entre os hipopótamos. Manda o mais forte, o mais apto é o que manda. E o ser humano tem essa vocação também. Tem que tomar um cuidado danado, tem que ser muito bem educado para quando você não tem poder, né, o anel de Giz, né, dominar todo mundo e fazer as maiores barbaridades. Quem tem poder tem que saber exercer esse poder de uma forma ética, de uma forma boa, né? Mas, de novo, isso é educação e a literatura vai te testar. Perfeito. E ainda falando sobre um dos seus livros, Andréia, em Os Velhos São os Outros, você lança um olhar sensível sobre o envelhecimento, né? Essa etapa da vida que muitas pessoas temem. E aí eu gostaria de saber, mas que momento nós deixamos de ser jovens e nos tornamos velhos? E se essa percepção é de nós mesmos ou é algo externo? Olha, é um conceito que tem várias possibilidades. Se você pensa na possibilidade normativa, você é velho quando faz 60 anos. Por isso que eu agora brinco que eu tenho lugar de fala. Eu fiz 60 anos, eu posso falar. Então, é um dado etário. Quando você tem uma criança, um adolescente que chega à maioridade, ela chega à maioridade aos 18 anos. Você estabelece isso por uma norma. E a velhice para fins legais, para proteção das normas, para reconhecimento da vulnerabilidade, começa com 60 anos. Claro que mudou profundamente a relação que nós temos com o envelhecimento. Nós hoje vivemos muito mais. A longevidade trouxe essa dificuldade da percepção da velhice, porque é muito difícil olhar para a velhice, porque é um momento que a gente está se despedindo. Pode ser mais longo, menos longo, mas todo mundo que tem mais vida acumulada é mais velho do que quem tem menos vida acumulada. E é um processo e é uma condição. Então, não eu acho curioso, eu acho que a gente está precisando se reconciliar com a velhice, com a palavra mesmo, velhice, porque a velhice virá para todo mundo que não morrer jovem. Eu tenho uma visão muito objetiva disso. Não morre jovem, vai ficar velho se tiver sorte. Se tiver mais sorte, vai ficar velho com autonomia. Porque também há questões que são incontroláveis. Uma doença mental pode interceptar uma vida saudável, um problema de mobilidade. E há problemas que começam a escalar com o envelhecimento. Então, se é possível alguma preparação para a velhice, não é negando o envelhecimento que a gente vai conseguir. Desde 1994, já se sabe, por estatística, que o Brasil envelheceria,
Que o Brasil hoje é um país que começa a se transformar numa taça. O Brasil já foi uma pirâmide que a juventude suportava os velhos, hoje não mais. Isso traz questões que a gente precisa se preparar para responder. Como é que vai ser a mobilidade, moradia, saúde, autonomia, lazer, tudo isso ser respondido. E foi organizado um Plano Nacional de Envelhecimento, tem um projeto de políticas públicas, pouca coisa saiu do papel. Nós temos a lei, mais uma vez, a Constituição, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, mas não basta a inserção formal do direito. Isso, para se transformar em vida, precisa ser efetivo. É um desafio. Eu acho que falar da velhice, contar histórias da velhice, enfrentar a velhice sem medo, é a maneira que eu tenho encontrado para lidar com o envelhecimento. E aí eu vou citar o Veríssimo, porque essa frase é dele mesmo, tá? Ele escreve isso no prefácio de um livro que chama Os 7 Pecados do Capital. Ele diz que nós somos altruístas pela mais egoísta das razões. Nem que seja para que eu experimente a velhice de um lugar melhor, eu preciso pensar no envelhecimento. E tem aquele paradoxo, que ninguém quer morrer cedo, mas ninguém quer ficar velho também. Ninguém Né? quer ficar velho. Bom, a gente está falando sobre assuntos tão importantes, mas a gente não pode deixar de perguntar para vocês qual foi o livro que fez vocês se apaixonarem pela literatura. André, por favor. Eu morro de medo dessa pergunta, porque eu sempre fico com medo de ser ingrata, tanta coisa que eu li que me fez leitora. Mas eu vou pensar lá atrás mesmo, quando eu li um livro e, a partir dessa leitura, eu decidi que eu ia ter que ler um livro por semana da fila que tinha na biblioteca, que foi um livro do Maurice Rowan, que chamava O Menino do Dedo Verde. Esse livro, eu lembro muito dele até hoje. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e eu fiz uma resenha desse livro numa visita que o Zé Mauro de Vasconcelos fez lá na minha escola. Zé Mauro de Vasconcelos era o autor do Meu Pé de Laranja Lima, que era um clássico, e eu escrevi sobre O Menino do Dedo Verde, e recebi o prêmio da mão do Zé Mauro de Vasconcelos. Zé Mauro de Vasconcelos hoje, se vivesse na contemporaneidade, seria como Jefferson Tenório, censurado por algumas professoras, né? Mas foi o livro que me abriu essas portas. Eu também fico com o mesmo sentimento da Andréia, porque tem tantos livros que eu gostei muito. Há uns 2 anos eu organizei um trabalho chamado O Livro que Mudou Minha Vida. E várias pessoas falavam um pouco do livro que tinha feito essa transição. E eu escrevi sobre O Senhor dos Anéis, que é um livro de garoto. E o que aconteceu comigo, que foi verdade, eu li quando eu tinha uns 13, 14 anos, que é uma idade que você quer fazer tudo com 13, 14 anos. Só que com 13, 14 anos, você olha para um garoto de 13, 14 anos, você sabe que não pode fazer nada ainda, né? E eu queria fazer tudo, tinha milhões de planos e tal. E quando eu li O Senhor dos Anéis, que é uma viagem, né, de um professor, o autor é um professor de linguista, né, de Oxford e tal, eles criam um mundo à parte, um mundo habitado por seres extraordinários, lindos, né? Com uma história fantástica ali sobre poder, sobre como você se relaciona com o poder, e também uma coisa ecumênica, porque ele prega um pouco a união dos anões com os elfos, que eram brigados, mas tem que se unir com os homens para derrotar o mal. É um livro que tem um montão de imagens lindas, e que, de verdade, eu achava que sabe, o elfo, um troll, um orco, era uma coisa tão real quanto um cachorro, um macaco, que é aquele mundo louco, né? E esse livro eu falei assim, cara, que incrível essa história, que eu estou vivendo esse mundo aqui, diferente do meu. E essa minha tentativa de viver num tudo, eu percebi que ali eu ia conseguir chegar em qualquer lugar, entende? Foi uma revelação para mim aqui. Mas eu tive outras experiências depois com outros livros também, que também abriu minha cabeça. Mas esse tem uma história especial. Olha, a gente queria resgatar uma obra sua, que é justamente Shakespeare e os Beatles, O Caminho do Gênio, porque a gente ficou muito curioso, né, com esses paralelos mesmo, porque além de serem, né, os 2 fenômenos em eras elisabetanas, Shakespeare com Elizabeth I e Beatles com a segunda, que mais que esses 2 fenômenos têm em comum? É bom você explicar, porque a primeira vez que você falou desse livro, eu achei que a gente está precisando cuidar dos... São nada óbvios os paralelos, né? Na verdade, a ideia é a seguinte, eu gosto muito de música,
de uma forma geral, e especialmente Beatles. Sempre ouvi muito Beatles e curti muito e tal. E eu gosto muito de Shakespeare também. Eu acabei estudando muito Shakespeare, estudo hoje, estou escrevendo Shakespeare agora, estou de novo estudando muito, enfim, isso é uma outra paixão. E, na verdade, de uma forma meio curiosa, eu percebi, primeiro em relação a eles, depois a vários outros gênios, que eles tinham percorrido um caminho muito semelhante. Depois eu percebi que nós todos aqui também percorremos esse caminho, embora, vou falar por mim, não, evidentemente, 1/1000º da luz. Mas qual é a história? A história é o seguinte, quando a gente começa a nossa vida, a gente está olhando para o lado, então está entendendo as coisas que estão acontecendo. Então, obviamente, tudo que a gente faz repercute muito essas coisas que a gente está vendo, né? Então, tanto Shakespeare quanto os Beatles, quando começam, os primeiros discos, né, os Beatles, lá, 13 discos, Shakespeare, 37 peças, mas as primeiras peças são coisas que ele estava vendo ali, que estavam acontecendo naquele momento dele. No segundo momento, eles vão para uma linha de falar muito de juventude, que é um momento muito forte, né? A juventude é onde a gente aprende tudo. Então, os dois trataram de temas juvenis. Depois, eles vão para uma fase que eles escolhem o que eles vão escrever, o que eu quero ser. Então, o Júlio César faz, o Shakespeare faz Júlio César, Shakespeare faz os Beatles, faz Help, os Beatles fazem Help, já estou na minha cabeça. Então, ou seja, eles vão escolher coisas, decidir um caminho deles. Depois todos vão para uma fase muito melancólica, tanto os Beatles quanto Shakespeare, no caminho do trabalho deles. Uma fase introspectiva, que também, na vida da gente, chega uma hora que você, deixa eu aqui pensar aqui, você fica um pouco mais, né, ensimesmado, e eles ficaram isso. E depois eles têm uma fase de realmente de absoluta, assim, maturidade do trabalho deles. Nesse caminho, sei lá, Shakespeare faz Rei Lear, os Beatles fazem o álbum branco, é uma maturidade, já entenderam tudo, já são mestres completos na arte deles. E depois, tanto Shakespeare como os Beatles tiveram uma maturidade incrível de grandes artistas que são, eu vou me despedir, tá bom, já cumpri o meu ciclo. Então eles fazem, Shakespeare no caso, peças que falam de perdão, de despedida. Shakespeare faz um testamento, estou indo embora na tempestade, né? Coloca no Próspero um testamento, acabou, já deu. E os Beatles fazem o Abbey Road, que foi o último disco que eles gravaram, a última música que eles gravam chama The End. É muito, assim, só um gênio consegue ver com muita clareza. Então, na verdade, esse trabalho chama Shakespeare dos Beatles, O Caminho do Gênio, fala de todas essas fases. E depois, até no final, faz um paralelo também com Da Vinci, que também é uma coisa, com Machado de Assis, que também é uma coisa, e outros gênios que também tem esse caminho, que vai desde o entender o que está acontecendo. E na nossa vida também é assim, né? A gente também tem que entender, a gente passa por essas fases todas, só que os gênios, de uma forma extraordinária, e falam com a gente para burro, né? Então essa é a viagem desse livro. Infelizmente, está chegando ao fim do nosso podcast, mas antes, só um spoiler. Gostaria de saber qual é o próximo livro que vocês têm para lançar. Se vocês puderem falar, claro. São as duas perguntas. Isso. Qual o livro e qual o próximo? Eu estou no meio da produção de um romance. Espero que ele seja lançado no próximo ano. E é um exercício bem diferente de todos esses que eu vinha fazendo com literatura, com crônica. É uma história que se passa no Brasil, de 63, 64 até o ano 2000. Então, eu estou no meio desse processo. Estamos ansiosos já, né? Tem um trabalho que é um trabalho sobre... Eu acabo organizando muitas obras coletivas. Ele bota todo mundo para trabalhar. É verdade, é verdade. E a próxima que vai sair agora é um trabalho sobre os juristas que formaram o Brasil. É uma ideia de resgatar a memória de muitos juristas que foram importantes para construir o país. Então, um montão de gente bacana está escrevendo sobre esses juristas e é importante, né, saber a história das pessoas, a contribuição deles. A gente venera muito pouco, a gente homenageia muito pouco aqui os nossos heróis aqui no Brasil. Então, cacuete ruim. A gente tem que estimular mais esse conhecimento. E estou escrevendo sobre Shakespeare também, que estou estudando as coisas de Shakespeare. Então tem um montão de coisa, sempre tem... Estou estudando muito ética, não sei o que eu vou fazer com isso ainda. Enfim. Vamos aguardar ansiosos. Obrigada. Bom, obrigada por ter compartilhado isso com a gente. A gente agradece muito, muito a presença de vocês. E agora, então, vamos encerrar. Fica por aqui mais um Fórum Aberto, um produto do estúdio TJRJ. Se você gostou do nosso programa, você pode nos encontrar no nosso canal do Spotify e no nosso canal do YouTube, para conferir todas as novidades. E nós também estamos, claro, presentes no site do TJRJ. Qual que é o site, Renata? www.tjrj.jus.br. Isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.